Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e essa é a segunda parte dos vídeos sobre multiplicação de matrizes. Nós vamos ver aqui nessa segunda parte as propriedades. O que é que eu posso fazer com qualquer multiplicação entre matrizes, né? Nós já vimos um vídeo sobre propriedades, mas lá quando a gente falou sobre a soma e a subtração. Então, se você não viu as primeiras propriedades, eu sugiro que você dê uma revisada lá, porque vai lhe ajudar a compreender as propriedades da multiplicação. Lembrando, a operação é diferente, então as propriedades vão agir diferente. Algumas vão funcionar da mesma forma, outras nem vão funcionar. Então, bora lá. Primeira propriedade, a associativa. A associativa é aquela que diz que você, numa multiplicação ou numa soma, nesse caso na multiplicação, entre três elementos, você pode escolher quais dois fazer primeiro, né? Se eu tenho três elementos que estão sendo multiplicados, eu posso verificar, eu posso escolher qual dos dois eu farei primeiro. Se eu vou fazer primeiro A vezes B ou se eu vou fazer primeiro B vezes C. Nesse caso, essa propriedade associativa dentro da multiplicação ela é aceita, certo? Você pode escolher aí qualquer duas matrizes que você vai multiplicar primeiro para depois multiplicar o resultado com a terceira. Não vai fazer diferença. Inclusive, se você quisesse, você poderia multiplicar o A vezes o C e não vai fazer diferença, né? Depois para multiplicar com B. Lembra daquela história de a ordem dos fatores não altera o produto? Basicamente é isso aqui. A ordem dos fatores, né? Não vai, a ordem que você escolhe a multiplicação, se você escolhe multiplicar o A por B primeiro, para depois multiplicar com C, não vai fazer diferença se você multiplicar o B com o C, depois multiplicar com o A, né? Não é bem a ordem da posição dos elementos, é a ordem que você escolhe para fazer a multiplicação, certo? A distributiva. A distributiva é aquela que você pega e põe aqui o A por C e o B por C, né? A vezes C, B vezes C. E também eu posso fazer da seguinte forma, o A distribuindo aqui, ó, A vezes B, A vezes C. Então, A vezes B, A vezes C. Lembrando, como a soma, né, tem sua especificação com relação à operação, ela só acontece se tiver a mesma ordem. Então, necessariamente, o A e o B têm a mesma ordem. E para fazer a multiplicação, o número de linhas, né, aliás, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, nesse caso, a gente já sabe que a soma de A com B tem uma condição aí para que aconteça essa multiplicação. Então, leve em consideração que as ordens aqui estão favoráveis para que a operação aconteça. Lembrem-se que não é qualquer ordem que eu possa sair somando e nem é qualquer ordem que eu possa sair multiplicando. Elas têm que ter coisas específicas. Para a soma, as ordens têm que ser iguais e para as multiplicações, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Lembrem-se disso. Eu aqui estou levando em consideração que isso está acontecendo. O elemento neutro. O que é o elemento neutro? É aquele que quando você faz a operação com ele, o resultado não se altera. Lembra quem era o elemento neutro lá da adição e da subtração de matrizes? Se você parar um pouco para pensar, você vai lembrar da matriz nula, onde os elementos todos eram zero. Então, você somar com zero ou subtrair de zero, né? Subtrair com zero, não vai fazer diferença. O resultado continua sendo mantido, né? Não altera o resultado. Então, aqui nós estamos buscando um elemento que não altere o resultado. Quando a gente faz a multiplicação com números reais, o elemento neutro da multiplicação é o 1, certo? Você multiplica por 1, por exemplo, 3 vezes 1 continua sendo 3. 1 vezes 3 também é 3. Então, o 1 para a multiplicação dos números reais é o elemento neutro. Mas uma matriz que só tem números 1s
não é o elemento neutro que a gente procura aqui nas matrizes, certo? O elemento neutro das matrizes é a identidade, é a matriz identidade. Lembra como é que é a identidade? A identidade é uma matriz, por exemplo, uma identidade de ordem 3. Ela é uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e todos os outros elementos são 0. Isso aqui é uma matriz identidade. Ela pode estar na ordem 3, pode estar na ordem 2, e nesse caso só terão 2 1s e 2 zeros, e assim sucessivamente. Você recorda isso aí lá na classificação de matrizes, né? Você vai lá e dá uma olhada na classificação de matrizes. Aí você vai ver a matriz identidade. Essa matriz identidade é justamente a matriz que é o elemento neutro para a multiplicação das matrizes. Então, se você quer manter o resultado, igual ao que estava antes, você multiplica por uma matriz identidade. Se você tem uma matriz A, que a ordem dela, por exemplo, é 2 por 3, obviamente você vai ter que multiplicar para manter o elemento neutro com a matriz identidade de ordem 3, porque o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, certo? Então, se por exemplo você tem uma matriz A de ordem 2 por 3, obviamente a identidade tem que ter essa quantidade de linhas e colunas, certo? Então vai ser uma multiplicação por uma identidade de ordem 3. Se você tiver uma matriz A de ordem 1 por 4, qual vai ser a ordem da matriz identidade? Ah, professor, é 4. Olha aí, você é muito inteligente, um garoto esperto, pessoa inteligente aí. Bora lá, então. Ah, professor, e a comutativa? Né? Você falou da associativa, distributiva, o elemento neutro. E a comutativa? Que é justamente aquela que você pode alterar a ordem dos elementos, né? Será que funciona? Lá na multiplicação dos números reais funciona. Você pode multiplicar 3 por 2 ou 2 por 3, que o resultado vai ser sempre 6, né? 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 também é 6. Isso aí é a comutatividade acontecendo. Mas isso funciona para matrizes? E se funciona, sempre vai funcionar? Pois é, jovem Padawan. Se, por exemplo, você tiver uma matriz A de ordem 2 por 2 vezes uma matriz B também de ordem 2 por 2, você vai poder fazer essa multiplicação e vai poder fazer essa aqui. E vai dar certo. A multiplicação vai dar certo, né? Porém, não é toda vez. Porque, imagine aí, você tem uma matriz A de ordem M por N. Para você multiplicar uma matriz B, é necessário que ela tenha uma ordem N por P. Que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Se você inverte a posição, você tem a matriz B, N por P, vezes a matriz A, M por N. E veja que o número de colunas da primeira vai ser distinto do número de linhas da segunda. Distinto é diferente, viu, gente? Então, essa aqui, ó, esse P é diferente de M. Ou seja, é impossível realizar essa multiplicação. Então, não é toda vez, né? Toda vez que eu posso comutar as matrizes para que aconteça a multiplicação. E então essa propriedade não vai valer de nada, porque não é toda vez. Então, se não é toda vez, não me interessa. Não vou ficar usando aqui uma vez que dá, outra vez que não dá. Então, não deu, acabou-se a história. Ah, só lembrando, eu moro numa cidade vizinha a Parnaíba, né, Ilha Grande, e aqui nós já temos um caso confirmado de Covid-19, o que é muita coisa para uma população de 9 mil habitantes, né? Eu já fiz os cálculos, e se a gente levasse a propagação do vírus com a porcentagem de mortes que está tendo de 3,74%, né?
aqui nós teríamos para lá de 300 e poucos mortos, 327 por aí. É muita gente, não morre, eu acho que não morre nem 20 pessoas por ano aqui na cidade. Então me perdoem o carro de som aí, é que eles estão preocupados, eles estão avisando na rua. Bom, tem mais duas propriedades que a gente pode trabalhar, né? Que é a propriedade que diz que eu posso multiplicar uma constante, né? Um número real em qualquer momento da multiplicação, ele não vai fazer diferença para o resultado. Por exemplo, você tem um número real multiplicando a matriz A e o resultado depois você multiplica pela matriz B. É a mesma coisa de você fazer o A, né? Escrever o A, multiplicar primeiro a constante por B e depois multiplicar por A, ou fazer a multiplicação entre as matrizes primeiro e depois multiplicar pelo elemento, né? Pelo número real. Isso aí não vai fazer diferença, certo? Basicamente, o que ele está dizendo é que você pode fazer, por exemplo, assim, ó, 2 vezes uma matriz, nem vou colocar os elementos não, só desenhar aqui, vezes, você faz primeiro isso, né? Distribui primeiro isso, vezes outra matrizinha aqui. Ou você pode fazer primeiro, ter a primeira matriz, os elementozinhos, e fazer a multiplicação primeiro com a segunda matriz. Não vai fazer diferença, certo? Você vai poder fazer a multiplicação desse valor real em qualquer momento que seja necessário. Geralmente, olha, eu gosto de usar a multiplicação quando começa a trabalhar com fração. Se ele não tem fração, não tem necessidade de multiplicar ainda, né? Mas no momento que aparece uma fração, geralmente você faz essa multiplicação para eliminar o numerador com o denominador. Você vai ver em alguns exemplos por aí dentro do livro. Bom, e a quinta e última propriedade é quando nós temos uma multiplicação entre matrizes transposta, né? A transposta da multiplicação, a transposta do produto, né? A transposta do produto é o produto entre as transpostas, certo? Só que aqui dentro é A vezes B e aqui fora é B transposta vezes A transposta. A ordem vai mudar, certo? Eu vou falar um pouco mais sobre essa propriedade no próximo vídeo, mas está aí as propriedadezinhas desse vídeo: associativa, distributiva, elemento neutro e a quarta aí do número real. Vejam só, dessas daí, eu acho que a mais importante que você tem que lembrar é justamente a do elemento neutro. Porque esse elemento neutro, essa identidade lá, vai fazer uma diferença muito grande no próximo assunto, quando a gente for ver matriz inversa. Então, se você tem que entender uma dessas 5 aqui, seja interessante que você entenda o uso do elemento neutro. Se você puder construir um exemplo para trabalhar o elemento neutro e verificar essa propriedade, seria interessante. Embora eu ache que nos exercícios que eu vou deixar para vocês no próximo vídeo, né, na descrição do próximo vídeo, vai já trabalhar essa questão do elemento neutro aí, para que você possa compreender de forma melhor. Então até já a gente vai ver um exemplo usando essa quinta propriedade. Valeu, tamo junto, é nóis!